E olha, como foi, Paulo, que surgiu o projeto Carta na Manga? Eu acho que tudo é um processo, né? A gente tem que respeitar os processos. De repente você, em algum momento da vida, assistindo podcasts por aí, pensou, eu posso unir o que eu já faço aqui de lúdico com a mágica, outras vivências tuas e trazer para o podcast, porque é muito prazeroso estar com você no podcast, tanta gente bacana passou por lá, já tem isso aqui pra gente mostrar, né, em tela. Você pintou o cabelo de azul. Cara, a gente faz umas loucuras. São quantos episódios, Paulo? Hoje em dia nós estamos com 64 episódios, quase 2 anos, tá chegando nosso aniversário. Nossa colega Célia Pinho aí, rindo. Olha aí, o Tony Stark. Ou seja, os nerds têm vez por lá. Tá. O Carta na Manga, ele é uma porta de mostrar a cultura paraense nos seus mais variados aspectos. Do nerd à assombração, à visagem, né? Ao museu de brinquedos, Grande Tony, ao professor de educação física. Tudo que leve a cultura paraense de uma maneira criativa e divertida, a gente convida. Mas como foi que surgiu, cara, a ideia? Beleza, vamos lá. Para poder desaguar nessa ideia, eu volto um pouco no tempo. Quando eu tinha uns 14 anos... Tua esposa aqui, ó, que tá aqui nos nossa bastidores. Produtora, ela vai entrar nessa história, eu vou contar para vocês. Eu sempre fiz parte da igreja lá, que era ao lado de casa, igreja anglicana. E eu sempre fui desenvolvendo musicalmente, na comunicação lá nos cultos e tudo. E aí, mais ou menos em 2003, a igreja tinha um programa de rádio. Uma rádio informal que tinha no conjunto, uma rádio pirata que chamava na época. E o reverendo lá, o pastor, né, fazia o programa. Eu ia só para colocar o CD. Até que um dia ele faltou. Tava o horário disponível e eu apresentei o programa. Do nada, de primeira, assim. Nunca tinha feito nada assim? Não, nada. Mas como era só rádio, era só a voz, não precisava aparecer, eu apresentei. Disso aí, eu fiquei sendo apresentador do programa durante quase 2 anos. Isso em que ano? 2003, por aí. Entre final de 2002 até o início de 2004. No ano que eu tava entrando na faculdade, Paulo. Ou seja, você era um jovenzinho, no cursinho, né? Eu tava no cursinho ainda. Eu demorei pra passar em cursinho. Eu devia ter uns 18, 20, alguma coisa assim. Disso, eu entrei na faculdade para cursar História. Só que eu sempre, por esse contato com o lado lúdico, sempre fui curioso sobre mágica. Na TV, no Domingo Legal, né? Que levava o Issal e aquela galera. E aí, eu quando entrei na universidade, lá no laboratório de História, eu tinha o acesso a computador, que eu não tinha em casa. Então, eu sentei lá e coloquei curso de mágica online. Pá, encontrei. Aí me matriculei no curso e comecei a fazer em 2007. Tu eras historiador? Formado. Já tinha formado? Não, eu tava começando. Cheguei na faculdade. Entendi. O que acontece? Eu comecei a estudar História no curso, né? Minha formação. E comecei a estudar mágica em 2007. Acabou que eu saí da universidade sabendo mais de mágica do que História, eu acho. Mas, novamente, a História me possibilitou a comunicação. Me possibilitou ter outras perspectivas de comunicação, de conceitos. Aí, comecei a fazer os primeiros contatos com possíveis clientes, né? Para vender meu show. E descobri que em 2008, ou seja, um ano depois que eu comecei a estudar mágica, havia um grupo que se reunia na Escola Salesiana do Trabalho para estudar mágica, para trocar ideias. Um círculo mágico, um grupo de mágicos. Fiz parte do grupo com o mágico italiano Rafael Voltan e comecei a, então, fazer shows e tudo até 2010, quando ele foi embora, e cada um seguiu seu caminho. Então, de mágico de 2007 a 2000 até agora. Quando foi na época da pandemia, eu não podia trabalhar com os eventos, a gente estava em casa, enclausurado como o resto do planeta. Estavam surgindo os podcasts, explodindo. A maior explosão foi em 2020. Aí a minha esposa chegou pra mim, que é a Adriane, nossa produtora do Carta na Manga, isso aí são cenas dos shows. Ela chegou pra mim e falou: Paulo, vamos fazer um podcast? Aí eu falei: não, mas podcast é tudo igual. Vai sentar e conversar, já tem um bocado, pra que mais um? Aí ela falou: mas não tem nenhum que tenha mágica. Aí eu, opa, agora me pegou. Aí a gente 2021, começou a pensar nisso. Eu já tinha uma experiência de produção de conteúdo pro YouTube, de tudo que eu fazia com o mágico. Shows, a minha história tá lá no YouTube. Então já tinha prática com edição, com filmar e tudo. E já tinha um quadro que era mágica com celebridades.
de Belém, onde eu tinha feito com a Beth Cheirosinha, com a Elvis da Amazônia, de maneira informal. E esse pessoal todo virou entrevistado. Pois depois. Então, informalmente já tinha uma raiz do Carta na Manga. Legal. Aí ela deu a ideia do podcast. Que nome a gente vai colocar? Aí a gente pensou, eu falei, já sei. Carta na Manga tem o mágico, então a gente vai usar o Carta na Manga, manga regional. E aí de 2021 a gente começou a preparar para inaugurar em 2023 com o Pinduca no primeiro episódio. Essa é a história do Carta na Manga.